Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que ouvem a palavra de Deus. Aqui, Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E o Senhor falou em aramaico e foi tão importante que o evangelista não traduziu. Aqui José Ricardo Bezerra, hoje falando aqui do Canadá. E Jesus olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abre-te. Ele traduziu, né? O evangelista até traduz, porque se Mas você ele disser só deixou, Efatá, mas ele ele deixou. não... O que me impressiona é que ele deixou. Muito poucas ocasiões ele deixa, o evangelista deixa o É, original. Eu achei isso muito interessante. 6 vezes eu anotei aqui. Eu acho que o evangelista Marcos ele coloca em 6 ocasiões Jesus falando em aramaico e mantendo, né? Aquele talita cum, quer dizer, menina, eu te digo, Filha, levante. levanta-te, né? E aqui o de hoje aqui o efatá, que quer Isso. dizer abre-te. Ele bota a palavra em hebraico, em E aramaico traduz. e depois coloca a tradução. É, É, eu achei interessante isso, porque a gente vê que em alguns momentos isso deve ter uma significação grande, porque tipo assim, ele deixou gravado daquele jeito. Eu imagino, eu especulando aqui, ah, que essas palavras deveriam ser usadas liturgicamente e que o evangelista sentiu a necessidade de traduzir e deixar escrito para as pessoas também saberem que veio de Jesus. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem ainda resquício disso no rito do batismo, né? No rito do batismo exatamente. tem um resquício disso aí. Então eu O imagino padre que, fala, né, para a criança né? lá depois do batismo, então ele unge o peito, unge a testa, os lábios e coloca no ouvido lá e diz, Éfatá, abre-te, Uhum. Isso. no rito do Então, batismo aí. então eu imagino que isso aí devia ser uma coisa. E aí o pessoal de origem grega, de origem pagã, que não tinha ideia do que fosse, eu acho que ele deixou salvo aí para garantir que as pessoas, mesmo assim, no futuro, iriam saber. Sim, estamos aqui ao vivo, eu estou vendo, está ao vivo, está funcionando, não tem ninguém por enquanto assistindo, mas eu não consigo mandar esse link para ninguém, então vai ficar assim mesmo. Deixa eu só tentar. Ah, eu consegui. Eu vou mandar aqui para alguém e aí a gente continua. Isso não vai ficar cortado. Você que está assistindo esse podcast depois vai ver que é ao vivo mesmo. Pois é, Ixi, que bom. Pelo menos hoje, Zé, superando algumas dificuldades aí do Felipe, deixa. especialmente lá, e aqui também minha, né? Estamos ao vivo hoje para não deixar os ouvintes Mano, sem o podcast semanal dominical. estamos ao vivo. Tá funcionando agora. Ao vivo. Eu podia ter feito isso no Instagram também, né? Botar o Instagram e ligar e dizer, estamos ao vivo, pessoal do Instagram. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou ler o Evangelho. Deixa eu mandar aqui só mais em mais um grupo, pelo menos. Vou mandar no grupo do Telegram, né? A gente podia mandar no grupo do Telegram. Pronto, bote lá Você que também, está. Telegram. Vou colocar lá e dizer, estamos ao vivo. Olha aí. Então, alguns aí, se você puder e já estiver aí, mande para outros grupos, outras pessoas aí, se você nos acessar e já coloque aí também o seu like, né, para que Já outras deixa seu pessoas. like, exatamente. Pronto, Quanto mais gente deixando o like, mais vai ser divulgado. Então, melhor vai ser para todo mundo. Vamos lá. vamos Então lá. já está funcionando, o chat já está funcionando. Se você tiver perguntas aí, olha, de repente você estando ao vivo, mas vai ter uma pergunta respondida pela gente aqui na hora. Então, por o Evangelho, a gente já. Não, a gente não comentou. O Evangelho hoje é Marcos 7, 31 a 37. Está na descrição desse episódio e a gente vai deixar na gravação do áudio quando sair. Então, eu vou ler aqui e depois a gente vai comentar. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão.
Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, sim. Então, 7 versículos, mas eu acho que também muita riqueza, né? Começar comentando aí sobre esse primeiro, essa situação, onde Jesus está, né? Jesus saiu aqui, diz aqui o início do Evangelho, que ele saiu de novo da região de Tiro e Sidônia, né? Passando por Sidônia e foi em direção ao mar da Galiléia para Decápole. Decápole eram 10 cidades pagãs também, né? Então Jesus está fora da Galiléia, tinha ido lá para Tiro e Sidônia. A gente não leu o início do capítulo 7, que é a cura da Cirofenícia, né? Da filha da Cirofenícia lá, né? E agora Jesus passa então por essa região e vai curar esse surdo que falava com dificuldades, né? Então, só para situar aqui o nosso ouvinte aí sobre aonde Jesus está. Jesus não está mais nas Uhum. terras, né, de Pagãs. Israel, está em terras pagãs, né? Sim, ele está ele não está em Israel, está em terras pagãs, né? E tem o episódio também da Ciro Fenícia, que é bem interessante. Mas, enfim, aqui é uma coisa interessante, aqui é interessante notar isso, que lembra daquilo que Jesus foi falar, né? Se os milagres tivessem feito em ti, né? Se Tiro e Sidônia vão julgar você, porque Jesus entre esse mistério da vida. Aqui a gente está tocando vários mistérios da vida de Jesus aqui, mas uma coisa interessante é sempre essa Jesus que não veio diretamente para os pagãos, mas se ele não tivesse vindo pelos pagãos, ele não estaria aqui, né? Então a gente vai vendo que Jesus ele já semeia aqui pontos que a gente pode ver que já era da intenção do Senhor desde o início, a evangelização de todos, né? É claro, ele disse com toda clareza, né? Ide por todo mundo e proclamar o evangelho. Mas a pedagogia de Deus, ela é devagar, né? A gente não entende tudo de uma vez ao mesmo tempo. Ele vai educando, né, os discípulos para isso. E aqui acho que é uma parte bem grande da pedagogia de Deus para mostrar que assim, é também para os não israelitas, né, a salvação. E aí, esse sinal também. Enfim, Exatamente. vamos lá. Vamos lá, então, né? Jesus, então, chega nessa região aqui e trazem este homem. Trouxeram, então, um homem surdo que falava com dificuldades, né? E quem é este homem surdo que fala com dificuldades, né? A gente pode se encaixar aí também Já nessa já me situação. coloquei. Pois é, porque sempre a gente vê o texto diz, mas a gente vê também o que o texto nos diz, exatamente para a nossa Verso oração com a divino. palavra de Deus, Uhum. porque devemos nos colocar na cena, devemos nos colocar e saber que o Senhor nos chama de surdos também, que muitas vezes a gente não quer ouvir o que o Senhor nos quer Povo de falar. coração fechado, né? Então, o primeiro ponto é esse: homem trouxeram um homem surdo. Graças a Deus, esses levaram para Jesus, porque somos nós que somos levados também para Jesus. E aí a gente vê também como nós devemos agradecer aqueles que nos levam para Jesus. Aí também, aí é outro ponto aí também para a nossa oração, né? O homem foi levado e a gente também tem que ter essa gratidão por aqueles que nos conduzem para o Senhor. Então, primeiro ponto, a gente é surdo, fala com dificuldades, né? E somos levados até Jesus. Primeiro ponto aqui desse evangelho para a nossa oração aí também, né? É isso que a gente vai falando, né? Que é muito difícil a gente, como é que eu digo? A gente se colocar, a gente assumir que a gente é o surdo, né?
E aí a gente fica sempre se colocando, aquele fulano de tal é o surdo, aquele fulano de tal é que precisa, mas não somos nós mesmo, somos nós que precisamos da ajuda do Senhor, somos nós que precisamos de cura, enfim. Aí me, É, me lembrou também o Santo Agostinho, né? Aquela passagem do Tarde Te Amei, ele no final ele diz, né? Rompestes minha surdez, né? uhum, Então é porque o próprio Agostinho, que naquela é, situação que ele, antes da conversão, ele estava realmente surdo. E aí o Senhor sim, vai romper a surdez. E aí ele é belíssima a poesia do Tarde Te Amei, né? Então e agora anseio por ti, né, Senhor? O Senhor que preenche a nossa alma quando ele vem ao nosso encontro. Então, é preciso deixar-se que o Senhor cure a nossa surdez, cure a nossa, né, gagueira aqui, tudo, né, para que a gente a possa dificuldade falar de falar, também, né? né? É, O eu estava Agostinho. eu tava pensando numa coisa que, assim, eu estou esticando um pouco a baladeira aqui, mas, né, me acompanhe no raciocínio. Porque o homem não escutava. E aí Jesus tirou ele do meio da multidão. Sim, Não é, o homem não era surdo porque ele estava na multidão, mas eu acho que nós, quando a gente se coloca, muito provavelmente a gente não escuta a Deus porque a gente está no meio do barulho. O fato da gente sair vai nos ajudar a ouvir a Deus. Eu pensei, assim, eu estava rezando desde ontem, né, que a gente está tentando gravar e não consegue, desde ontem que eu rezo com essa passagem, e eu ficava pensando isso, né? Interessante como Jesus, né, se quando a gente se coloca, o que é que Deus está me dizendo? Que é importante que eu saia da multidão, que eu me afaste para que a minha surdez seja rompida, né? Para que eu possa realmente me abrir à voz de Deus, aquilo que Deus está querendo falar. sem dúvida. A multidão tem essa condição aqui, que a gente, no meio da multidão, a gente não consegue ouvir a Deus. Então, é preciso recolher-se, né? Um dos pontos aí que a gente sugere na oração é que tudo bem que você pode rezar no meio de uma É. multidão, no seu caminho para o trabalho, né? Sim, mas Você, são duas orações diferentes, são duas coisas diferentes. Eu rezo sempre o texto e eu rezo, e ultimamente eu tenho rezado a liturgia das horas no trem, no ônibus indo para o trabalho, que eu tenho uma hora. Então, o que que eu faço? Eu pego meus fonezinhos de ouvido, que são canceladores de barulho, ligo o áudio, né? Porque eu consigo, né, tem podcast, especialmente em inglês, da liturgia das horas. Aí eu dou o play no podcast da pessoa rezando, né? Rezando a liturgia das horas, e eu pego meu celularzinho e vou acompanhar. Enfim. Então eu consigo realmente, sentado no ônibus, desligar e rezar a liturgia das horas. Mas não dá para fazer oração pessoal no ônibus, vamos combinar. pois é, Rezar exatamente. o Aí texto dá para rezar porque no ônibus, mas dá para complexo rezar o divino texto dá. e a liturgia enquanto você escuta e já vai rezando também, né? Acompanhando e Sim. rezando. Mas realmente vai fazer uma oração e escutar a Deus, escutar o Senhor no meio da multidão é muito Não dá. difícil. Por isso que o evangelista diz, né? Jesus retirou o homem da multidão para fazer esses gestos aqui. Depois os gestos aqui de Jesus, que a gente acha um pouco esquisito, né? É. Mas que também tem a sua significação aí, né? Sim, e é mais um sinal da liturgia, né? É a beleza da liturgia como gestos. Deus é muito, muito bonito da parte de Deus de perceber a nossa necessidade de sinais visíveis, de gestos, porque nós somos corpo e alma, e nosso corpo se também, a nossa alma também se manifesta através do nosso corpo, dos gestos, daquilo que a gente faz. É muito mais fácil rezar de olho fechado e de joelhos do que você rezar, como a gente falou, sentado no ônibus balançando. É. E aí, Então, exatamente o levantar os braços, né? O levantar os braços, você levanta os seus braços, se abre. Aí a gente está sendo bem carismático, mas eu lembro de uma amiga minha que ela é youtuber, né? Nunca mais ela gravou, mas ela era youtuber e ela era bem tradicional, assim, ela era muito mais tradicional do que carismática. E ela dizia que, mas uma das coisas que ela tinha aprendido que ela não deixava, sempre que tinha adoração com música, ela levantava os braços. Aí eu ficava brincando, né? Você é 99% tradicional, mas aquele 1% carismático ainda tem, né?
E aí ela ria, né? Diz, realmente rezar, adorar a Deus com os braços levantados é muito, assim, é muito mais, é muito, ela, assim, é muito mais bonito. Isso é bom, isso é bom, Sim, né? sim. Fechar os olhos, se recolher, dar os gestos, né? Então, Jesus fazer gestos é muito próprio, porque é muito próprio da nossa vida, da nossa, né, humanidade, enfim. Pois é, agora, falando aí dos gestos também e dos carismáticos, aqui um pouquinho o versículo antes que a gente passou aqui, eles pediram a Jesus que lhe impusesse a Impor-se mão. as mãos. Sim. Então, o impor as mãos também é um gesto muito comum na renovação carismática, no nosso grupo de oração, é pedir para a gente impor as mãos pelo irmão que você quer rezar, né? Impor as mãos na cabeça, nos ombros, na pessoa, né? Sim. E Jesus aqui também, inclusive esse versículo aqui, ele coloca no singular, impusesse a mão. Acho que eu estava comparando, porque normalmente se é impor as mãos, As mãos. mas aqui nesse versículo o evangelista colocou impusesse a No mão. Então, singular. tudo bem. Uhum. A mão direita do Senhor me levantou a mão, né? A mão, mas Esse isso é salmo é outro forte. salmo, né? Mas é a mão. Então, tudo bem. Jesus pode impor as mãos e pode impor a mão dele, né? Se Sobre Jesus nós. se encostar a barra da saia da franja, já curava ali. Mas pode ser também isso que aqui seja uma referência ao sacramento da unção dos enfermos, né? Porque a imposição das mãos era o crisma ali, era a confirmação do Espírito Santo, e a ordenação, a gente vê isso nos Atos dos Apóstolos, né? Quando ordena os diáconos, eles expõem as mãos. São Paulo vai impor as mãos sobre Timóteo. A gente Sim. vê a imposição das mãos no plural quando é clara a ordenação. Talvez aqui a mão fosse uma referência à unção dos enfermos, mas eu É, realmente eu não tenho mas conhecimento profundo assim para saber. também não estou lembrando aqui, eu acho que na carta a Tiago é que fala quando está alguém enfermo, chame os anciãos para impor as mãos, Impor né, as e mãos, fazer né? oração Então é pelos plural também, doentes, é. né? Mas assim, eu acho que o gesto importante é a gente saber que Jesus impunha também as mãos, né? Sim, Nas crianças, queriam que Jesus sim. impusesse as mãos Impusesse sobre as as mãos. crianças. Então, tem várias passagens em que Jesus é chamado para impor as mãos. E aqui ele não pediu nem para curar, não. Ó, Jesus, vem pôr as mãos aqui, né? Claro que É. uma coisa estaria ligada à Eu outra, né? acho que é claro, né? Se ele impor a mão, já sabe que vai curar, não tem errado aí. Pois é. Então, chamaram Jesus, pediram para que ele impusesse as mãos, e Jesus se afasta da multidão, então vai fazer aqueles outros gestos aqui que a gente acha um pouco estranho aqui, né? Cuidando no ouvido. É. Então, os vários pontos aqui dos gestos de Jesus, mas como você disse, os gestos para nós que somos de carne e osso, né, temos a nossa humanidade, são importantes também. E a liturgia utiliza muitos gestos, né? Hum? Não, todo sacramento, todo ritual sacramental tem muitos gestos. A ordenação, que é impor as mãos também, o bispo ordenante, né? O batismo que a gente está falando aqui, o efatá também, que a gente já falou que é uma das orações feitas pelo ministro que ministra o batismo. Então, né, todos os sacramentos têm muitos gestos. A Eucaristia, então Jesus toma o pão, dá Hum? graças, parte o pão e dá aos seus discípulos, né? A gente já É. comentou sobre a multiplicação dos pães, que tem todos esses gestos que a igreja incorpora na sua liturgia, né? E na ordenação do diácono, que ele recebe o cálice, ele recebe a Sim, palavra que tem todo um rito pois é. próprio, né, Então, esses simbólico. gestos aqui. Eu acho que fazer a saliva e tocar a língua dele aqui lembra um pouco o Gênesis, lá quando Jesus moldou o homem, né, do barro, né? Então, Uhum. fazer saliva com a coisa, eu acho que tem uma outra, ó, Tem outra passagem que ele cospe no chão. no chão, exatamente, faz E saliva, aí faz faz barra e bota no na olho, né? cura Ele do curou a cego cega. de nascença Do lá, cego. né? João lá que fala, né? Então, esse gesto de Jesus também tem essa perspectiva também, é de ritual, de um rito que a igreja depois vai incorporar. Claro que a igreja não vai usar mais a saliva
o barro para, né, outras Depois do coisas, tempo né? do corona, então. Mas não, enfim, eu não lembro disso acontecer, mas, né, vai que tinha algum ritual de batismo que tinha saliva aí no meio. Mas Não eu sei sei, que o né? efatá ainda é parte, né? Fatah faz parte, né? E que quer dizer abre-te, né? Imediatamente seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou. Então aí a tradução que a gente colocou aí, o efatá em hebraico aramaico, né? Que a gente muitas palavras, Jesus falava o dia a dia aramaico. Mas Jesus conhecia o hebraico, porque Jesus, inclusive, pegou lá o livro do profeta E Isaías, leu em leu em hebraico. hebraico, né? Porque era a língua que estava escrita, a palavra de Deus lá. Mas ninguém sabe É, se Jesus sabia o grego. Provavelmente, talvez soubesse o grego pelo ali menos na ele Galiléia. deveria, ele morou no Egito, ele morou no Egito e ali se falava copta, que era praticamente grego, É, né? O copta, na infância aí, não sei quanto tempo Jesus ficou lá no também Egito, não para do sabemos, Egito é. chamei meu filho, mas ali na Galiléia havia muito a interação com os gregos, né? Sim, E, claro, o latim, porque os os romanos falavam romanos. latim, mas não se sabe se Jesus tinha o latim também. Provavelmente, quando falou com Pilatos, talvez Jesus tenha falado em grego com Pilatos, né? Pode ser. Mas também É, o Pilatos mandou colocar lá na cruz em três línguas, em né? A gente hebraico, vê latim lá e grego. hebraico, latim e grego. Então, botou lá Jesus Nazareno, rei dos judeus, em três línguas. Então, provavelmente o Pilatos também sabia, não sei se o hebraico lá, mas o grego e o latim ele falava, né? É aquela questão da língua. Eu vejo assim que o hebraico, especialmente ali nesse tempo de Jesus, era como se fosse assim: a língua oficial é o hebraico, né? A língua do templo, a língua da fé é o hebraico, mas no dia a dia o pessoal fala aramaico, porque já era ali a É, coisa. Porque assim, eu acho que sim, que acho que as pessoas deveriam ter noção de aramaico, aliás, de hebraico, por causa disso, né? Inclusive, foi um dos critérios da inspiração divina do Antigo Testamento, lá pelos rabinos, né, depois do tempo de Jesus, foi que tivesse sido em hebraico. Por isso que o algo, Esté e algumas partes ali que não entraram, porque não tinha sido Macabeus para grego, é, então, mas um algo dos que estava critérios, é. grego, mas o grego que também era lá a Septuaginta, que foi traduzida do hebraico para o grego pelos 70 Uhum. sábios lá de Alexandria, né? Mas Uhum. então o Novo Testamento todo ele Já pegava foi grego. referência ao grego, né? Ao Então, grego, aqueles sim. livros que os rabinos lá não aceitaram, na verdade a igreja sempre aceitou como Sim. canônicos também, não é porque E era, não de foram certa feitos em forma, hebraico, né? não, e era, de certa forma, uma forma de rejeitar o cristianismo ali nascente e de dizer, já, se eles aceitam, eu não vou aceitar, não. É, De pois certa é. forma, também foi isso, assim. Foi uma certa forma de dizer, não, se vocês, se esse pessoal, os seguidores do caminho, né, eles estão aceitando, isso aí já deve ter alguma coisa errada, não vamos aceitar, não. Não vamos Eu aceitar. E o acredito que Lutero tem, aproveitou e também acabou tirando lá, mas é, até o século o 16, né? 1500 e pouco aí do 1500, Lutero, século XVI. aí Não, sempre as portas do aceitou. inferno não prevalecerão. Não, entre 0 e 1500, as portas do inferno não prevalecerão. Aí vai vir Lutero e vai salvar tudo. Aham, Pois é, esses aqui a gente não aceita mais porque não foram em hebraico. Ah, peraí, tenha paciência, né? Mas exatamente, não eu, faz. Mas o fato é, o hebraico, ele também era muito fundamental ali, na situação onde Jesus estava vendo, o hebraico era muito importante. Por isso que eu acho que Jesus devia falar. Assim, ele sabia ler com certeza em hebraico, né, que a gente vê ele lendo em hebraico, mas eu acho que ele deveria, assim, fazer o uso do hebraico também, porque era a língua da religião, né, a língua da fé. Então, é, eu acho que essa relação hebraico-aramaico também posso estar dizendo aqui os nossos os intelectuais aí, entendidos aí. os nossos entendidos, não sei se o Eltinho aqui vai estar nos ouvindo aqui, mas o pessoal que conhece o hebraico, o grego e tudo mais aí, a gente pode dizer assim, ó, o seguinte, que o hebraico e o aramaico, tinham muita semelhança, né? Dizia assim, e que
a língua falada normalmente no dia a dia era o aramaico, embora tivesse algumas perspectivas do hebraico. A gente foi ver quantas vezes Jesus falou aqui em aramaico, essas palavras mantidas pelo evangelista. Uhum. Então, pelo menos 6 vezes Jesus já falou em aramaico e manteve, o texto manteve os termos usados, né, em Uhum. aramaico. Mas eu acho até, que eu tenho estudado aí, que o primeiro original de Marcos seria em aramaico, que depois foi traduzido para o grego, tudo bem. Mas Uhum. existe especialistas, exegetas, aí, estudiosos que dizem que houve um primeiro texto de Em Marcos aramaico. em aramaico, né? O primeiro litúrgico é Mateus, mas o mais Uhum. antigo seria esse De Marcos, original em aramaico. aramaico de Marcos, né? Então, se Esse aí for seria o quê? o Aqui. primeiro Não, dos. o manuscrito o quê? Não tem nada a ver, né? O mano, não, o que, a Kelly, que é o alemão, o que, né? Kelly é a fonte dos três. Aquela não O tem. Queller que serviu de origem para Mateus e Lucas também, né, conjunto com o Marcos, né? Então, essa fonte existe essa fonte de referência que serviu para os outros dois evangelistas e para o Pode. próprio Marcos, né? Uhum. Mas há especialistas dizer que Marcos escreveu em aramaico, que Em seria aramaico. essa fonte original que não se encontrou aí, pelo menos que eu saiba, É, nenhum texto do eu, Evangelho eu, de mas Marcos. eu vi que teve inclusive um professor que eu sigo lá no Instagram, o professor Júlio, que ele é professor de História da Igreja lá no Seminário de Brasília. E ele falando, ele estuda, ele lê copta assim como a gente lê português, né? Ah, E ele estava falando que é ainda muito possível que se encontre outras coisas originais do tempo ou quase tão antigas quanto, porque, especialmente por exemplo, no deserto do Egito, o clima é muito quente e muito seco, então e que isso ajuda a não desfalecer, assim, não destruir o material dos papiros, né? Tem material que se destrói com o tempo, mas por causa do clima seco, muita coisa pode ser conservada. Então, pode ser, inclusive, que a gente ache coisas que são só referências a outras coisas mais antigas. Por exemplo, sim, essa outra carta de Paulo que Paulo escreveu pelo menos 3 cartas aos Coríntios, né? sim, Então pode ser que a gente ainda ache a outra carta de Paulo aos Coríntios, mas nunca vai entrar na Bíblia, por exemplo. Não é o é, caso. é. Ah, não, a gente O- achou outra carta de Paulo aos Coríntios. Agora a Bíblia não tem isso, não. A Não, Bíblia já não, está de jeito fechada, nenhum. não tem isso, não. É, Mas, enfim, a gente pode ser que a gente encontre algum outro texto dessa época, inclusive, por exemplo, o Evangelho, o Mateus em hebraico, por exemplo, a gente pode ser que a gente encontre, né? Então, assim, é. foi Mateus? Foi Santo Marcos, né? Irineu. Não, mas Santo Irineu falou. Mas Santo Irineu falou de Marcos ou falou de Mateus? Porque Santo Eu não Irineu falou sei. que um dos Irineu evangelistas tinha sido escrito na outra língua e depois traduzido para o grego. Se Foi foi o Marcos, Irineu então? aí, depois a gente pode conferir aí, né? Vamos Os atrás de nossos. Irineu de Leão É, aí. Pessoal, ó, comentem. Comentem aqui se você sabe dessa informação. Aliás, eu queria mandar um abraço para o Padre Gervan, que num dos podcasts passados ele estava escutando e ele me mandou para mim a mensagem, não comentou qual tinha sido o parágrafo do catecismo. Você lembra que a gente falou da fonte e o ápice e a fonte da vida da igreja é a é, Eucaristia. Aí ele sim. me mandou o parágrafo do catecismo, mas para o meu privado, não fez o comentário. Eu queria agradecer o Padre Gervan aqui para todo mundo. Father G lá Padre dos da Estados Unidos. Tennessee. Father G de Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. Olha O lá. nosso podcast é muito internacional. Eu estou aqui em Viena, o senhor está Internacional, aí no olha aí. Canadá, o padre Gervão escuta lá dos Estados Unidos. É isso aí, gente. Da Vamos Itália lá, continuar, os porque seus não. amigos lá de Roma, lá, Padre Sim, Carlian. Padre Carlian escuta também. Um abraço para o Padre Carlian da Itália. Mandei também Padre Franco, não sei se ele vai ouvir também, Padre Ed, né? Tem muitos É. é, romanos aí, o pessoal de Roma que, Como diz São Paulo, os de Roma vos saúdam. pois é, os de Roma, também Ronaive aí também, que eu mandei agora, encontrei na Assembleia, e ele disse que está nos seguindo aí também. Então, muitas Olha aí. pessoas de fora aí, do Forte Brasil e do abraço. exterior, nós estamos aí com esse nosso podcast internacional. Olha aí, tem. Vamos lá.
A gente continua, assim, abre-te foi uma palavra. Vamos dizer as outras que a gente está. O senhor consegue se lembrar das seis? Anotou? Eu tinha anotado aqui, vamos ver lá. O Talita Kum, né? Hum. Marcos 5:41. Uhum. O Corban, né? Aquilo que é consagrado, separado. Quando Jesus, naquela perspectiva com os, o- os fariseus que queriam dizer, disse, não, Tá, eu não posso dar a minha ajuda porque isso é porque é Corban, né? Corban. É. O Efatá de hoje aqui, o Guiena, que é o vale perto de Jerusalém também, que era o vale lá. O Onde Abá se também, queimava o Abá, lixo. Abá Pai, Jesus usa várias vezes, né? Jesus fala Abá, Abá é o aramaico, né? Paizinho, papaizinho, né? Na cruz também, ali, Lama Sabachthani, também Jesus fala lá em Marcos 15. E depois tem outras pessoas que se utilizam, né? No é próprio Jesus, a Maria Madalena chama Rabi, Rabuni também, né? Que semelhantes, meu mestre. Então, pelo menos Se não me essas engano, palavras, O Rabuni é o possessivo, né? O meu mestre. meu mestre, né? Tá, Rabi, agora eu fiquei na dúvida. Agora eu tenho que procurar aí. Quem sabe. Agora eu vou obrigar o Eltinho a assistir esse episódio. Elton, por favor, deixe os comentários. Vou obrigar o Eltinho a assistir esse episódio. Vamos lá. então, E são eu essas ali as na Massac palavras aqui Sabatini. usadas por Jesus. Mas tem outros, porque os termos também em hebraico aramaico, muitos Hum. nomes de pessoas e de lugares também são em hebraico. E próprio É, João utiliza algumas vezes, né? Betesda lá, o sim. Gábata, né? O pavimento, né? Não, Gólgota. Gólgota e tal. Não, mas eu falo assim, de quando Jesus falou mesmo. Não foram. São essas aí, que eu encontrei foram essas seis aí, palavras de Jesus aqui. Mas, né, Cefas também, Pedro, Cefas, Kefas e Cef, Pedra, né? Cefas é outro que eu acho que é bem particular, porque eu acho que eu já comentei, não sei se eu comentei aqui no podcast, mas porque primeiro Jesus diz, né, Cefas, claro, ele estava falando lá no hebraico, e aí ficou Pedro no grego, né, o Petros, mas não acho que em grego é outro nome, mas enfim, não Kefas. lembro. Não, mas aí o que dá A Kefas Kefas é o é hebraico, né? hebraico, assim. Hebraico, Porque o que foi Cefas, que aconteceu Kefas. foi exatamente, o caso foi exatamente esse. Chegou uma hora na igreja, se a gente vê nos escritos de Paulo, no começo, Paulo foi ver Pedro, mas lá na frente, Paulo mesmo já está chamando Pedro de Kefas. Então, Exato. assim, eu acho que foi se criando ali ainda, lá aí nos tempos apostólicos mesmo, foi se criando uma referência a Pedro como primaz, ao ponto deles nem ousarem traduzir mais. Eles, assim, era Pedro, não, é Pedro e tal, não, mas não é Kefa. Jesus chamou de Kefa, vamos manter esse negócio aqui. Eu fico imaginando que a referência à primazia de Pedro foi crescendo ao ponto que ali na vida mesmo dos apóstolos, eles já entenderam que havia uma primazia de Pedro, ao ponto deles nem usarem mais nem traduzir o nome que Jesus tinha dado para ele. Enfim, isso Pois aí é é, a não era minha mais impressão que Simão, né? dá. Simão, filho de É, João, de Simão já Jonas. não era. Agora vai Simão já ser. não era. Depois não foi mais nem Pedro, foi Cefas. Exatamente. Que é aqui Então, a gente vê isso aí nos Atos dos Apóstolos. Mas enfim, vamos. pois A é, gente então ainda. é o final aí dessa passagem aí. Depois que os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e começou a falar sem dificuldade. O grego, acho que ele usa a mesma palavra para surdo e para mudo, né? Eu acho que São Jerônimo traduziu aquela outra passagem do Zacarias quando ele ficou surdo. Ele falava Uhum. através de gesto, porque também. E pedir uma tabuinha, não falava também. Pois é, não falava porque também não ouvia. Então, o mesmo termo serve para surdez e mudez, né? Então, Uhum. o homem falava com dificuldade porque era surdo, porque não ouvia, mas o milagre aqui acontece ao mesmo tempo. Então, a pessoa ficou ouvindo tudo e falando de forma livre, né? Seus ouvidos começou a falar sem dificuldades. Então, quando a gente se abre à graça de Deus, a gente não somente ouve o Senhor, mas também vai falar sem dificuldades. Isso aí Olha também é a outra. pregação apostólica depois da vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, o novo Pentecostes aí também, que Pedro vai, na primeira pregação lá, converter mais de 3.000, né?
A primeira pesca de homem de Pedro, né? Pois é, farei de vós pescadores de homens. Está aqui, Pedro, aqui a sua pesca milagrosa, né? A Já primeira fez de uma pesca muitas. milagrosa muito maior do que a pesca milagrosa que ele tinha feito. Muito Porque a gente maior do vê, que. é 122, né? A primeira a gente não sabe quanto foi, porque era tão cheia que os barcos quase afundavam. A segunda, lá em João 21, foram cento e vinte e Cento e dois. cinquenta, não era 152 grandes Acho que cento e peixes? Eu acho cinquenta e que, dois. Eu eu achei acho que que era era. 122. Enfim, mas nem se compara com a quantidade de homem que ele Com os pescou logo 3 na mil aí primeira. homens aí. E é porque é homem, é muito mais do que peixe, né? Exatamente. Muito mais difícil pegar homem do que pegar peixe. Ora, mas é isso aí. Sim. E aí, depois Enfim, Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Novamente, aqui o segredo messiânico, que Jesus não queria que eles confundissem, né? Jesus com um outro falso messianismo. Jesus era o Messias, mas não naquela perspectiva que eles estavam pensando, né? A multiplicação dos pães que a gente viu lá, João. Jesus vai se retirar porque queriam fazê-lo rei, né? E é, Jesus vai sair, não é? E quer que ele se cale, mas depois começa a dizer, todo mundo começa a falar. Então essa ordem de Jesus acaba sendo nunca é inócua, né? obedecida. Nunca Jesus manda que alguém não fale nada e a pessoa obedeceu. Não tem É, essa ocasião. Mas entra também, eu me lembrei, enquanto você estava falando isso aqui, da samaritana. Porque depois que a samaritana saiu e disse: Olha, esse homem falou tudo e tal. E aí depois disseram para a samaritana: Agora a gente não acredita mais porque você falou, a gente acredita, a gente viu, porque nós mesmos ouvimos nós dele. vemos. Então, assim, É, eu vejo aí, no caso também, um pouco dessa manifestação disso, de que as pessoas. Não, vou falar para todo mundo. Fale, não, deixa eles irem, né? Se deixa eles, vá né, até terem a Jesus, própria, né? né? É, Vá você mesmo e escute dele, né? Porque a gente, tudo bem, a gente ouve falar através de outras pessoas, mas quando a gente ouve ao vivo do próprio é Senhor, aí diferente. muda tudo, né? Eu falo isso, né? Eu tenho falado, e eu acho que eu vou falar até mais, porque foi o motivo que eu comecei a falar de vida de oração 10 anos atrás no YouTube, né? Porque porque eu estava ali naquela época cansado de ver as pessoas falando de Jesus e não falando com Jesus, né? Eu lembro que há pouco tempo tinha tido uma eleição, uma coisa assim, e tinha tido uma polêmica que o pessoal entrou nas redes sociais para falar de Jesus como se todo mundo conhecesse Jesus, né? E aí a única coisa que me vinha na cabeça era Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Como é que a pessoa ousa dizer que ela sabe quem é Jesus quando essas palavras já são suficientes para demonstrar que a gente não sabe nada? É E aí verdade. eu vi isso assim, meu Deus, as pessoas elas, né? E isso aconteceu depois, né? Depois de 10 anos, várias vezes aconteceu e nas eleições passadas e antes das pessoas falarem de Jesus das maneiras mais absurdas possíveis, né? E eu disse, meu Deus, as pessoas precisam parar de falar de Jesus para falar com Jesus. Porque só quando a gente escuta dele é que a gente vai poder falar com liberdade de verdade, né? Como diz a passagem. Vou tossir aqui. Saúde. Perdão. Mas é assim, se a gente não falar com ele, se ele não abrir os nossos ouvidos, de que adianta, né? Exatamente. Então, a gente já aconselha exatamente, a gente propõe essas nossas meditações aqui, esses comentários aqui do Evangelho, para que você mesmo tenha a sua oração com a palavra de Deus. Então, é o objetivo desse nosso canal, que a gente tem sendo quase de um ano, mais de um ano para cá, Um é pouquinho mais de um ano, né? com essa perspectiva, com esse viés de colocar você diante da palavra e que o Senhor lhe fale que você reze com ela. A nossa, é o que a gente se propõe aqui no dia a dia e também aos domingos, embora um pouco maior o comentário, porque domingo é um dia especial, dia do Senhor, então você pode Você tem mais demorar tempo um para pouco rezar. mais. Deve ter É, mais tempo, né? exatamente, a gente está aqui para dar você aqui a base para que você tome as nossas meditações, as nossas, né, conversas que a gente vai falando, lembrando de várias coisas, referências e tudo mais, para que você tome isso, anote
e leve para a sua oração, porque não adianta nada a gente só falar aqui e você achar que você está conhecendo a palavra de Deus, você não está, né? Assim, e também outra coisa que é importante, que eu acho importante dizer, tanto eu como o papai, né, nós dois estudamos teologia também. A gente não está falando só da boca para fora, só daquilo que a gente pensa, não. E também a gente tem mais de 20 anos, se juntar nós dois, vai ter quantos anos aí? 60 anos de comunidade juntos, porque a gente também tem muito tempo de oração também com a palavra de Deus, né? Não é só a gente nós não somos simplesmente dois leigos que, enfim, nós somos leigos, a gente não tem, né? A gente não tem autoridade magisterial nenhuma, mas assim, mas nós também não somos simplesmente pessoas que estão, né, deu a doida e vamos falar. Não, a gente estudou, a Não, gente pois é, o rezou, a gente título tem também tempo. do livro que a gente colocou para a comunidade, que também muitas pessoas nos falam desse testemunho de que o livro tem ajudado, né? Os felizes os que ouvem com a palavra de Deus. Foi o que o Senhor me inspirou primeiro, lançando os vários capítulos, várias coisas, artigos na revista Shalom Maná, depois coletei para um livro e oferecendo aí para as pessoas. Então ajudou, tem ajudado. Então é uma experiência também da minha oração com a palavra de Deus e que a gente tem colocado também aqui nos nossos videozinhos aqui cada dia. A nossa ideia é fazer você rezar. Então, vamos rezar. Só o finalzinho aqui E o também final é ixi, Maria, referência à primeira leitura aqui. Ele tem feito bem todas as coisas, tem feito os mudos falarem, né? Faz ouvir os surdos ouvir. surdos e os mudos falar. Né? A primeira leitura, Isaías 35, é exatamente também faz referência aqui, porque a primeira e o Evangelho sempre tem uma ligação. E eu acho que a ligação aqui de Isaías com o Evangelho é exatamente esse final aqui do Evangelho de hoje que Jesus fala, que as pessoas falam, né? Ele tem feito bem todas as coisas. Jesus não só faz bem todas as coisas, mas ele faz o bem, né? Ou Jesus é o bem. bom, né? Então, a gente pode ter essa perspectiva junto com a primeira leitura de Isaías. Eu vi uma frase que eu achei isso também muito bonita, porque era assim, diz, Jesus não é bom porque ele faz o bem, Jesus faz o bem porque ele é bom. Ele é Exatamente. a bondade. Não Deus é é bom uma... o tempo todo O Deus tempo é todo bom, Deus é mas, bom. mas Essa é é a cara dos Marcos também. americanos. Falando do jovem rico lá, por que me chamas de bom? Só um é bom, né? Deus é que é o bom, né? Deus. Então, enfim, vamos rezar então, pedir ao Vamos Senhor rezar. então esta graça aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que hoje sou eu, né? Domingo passado foi Uhum, você. uhum. Pedir ao Senhor que nos dê essa graça de nos abrir, né? Ao Senhor, nos abrir à Sua palavra, né? Abre-te, né? Que a gente começou aqui com esse termo em hebraico, efatá, que significa, que quer dizer abre-te. Então, vamos rezar, né? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer pela tua palavra, Senhor. Tu abre-nos, Senhor, com a tua palavra a nos abrir para ti, a nos deixar-nos inundar com a tua palavra e que a tua palavra, Senhor, venha curar a nossa surdez, venha nos curar de todas as nossas surdezes, nossas perspectivas também de estarmos surdos a ti, Senhor. Por isso te pedimos nessa tarde e manhã, aqueles que ouvirem em qualquer momento, que tu dê, Senhor, que tu toques a cada um deles com a tua graça, Senhor, para que eles mesmos escutem de ti a tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, neste dia também, nesse domingo, aqueles que participarem da Santa Missa, ouvirem a tua palavra também, não só no a liturgia da palavra, mas também nas homilias, naqueles que comentarem, os sacerdotes que ministrarem também desse evangelho dos textos da liturgia de hoje, possam tocar, Senhor, os corações de tantas pessoas que agora nos escutam. Te pedimos hoje também, especialmente, nós, se não fosse domingo, celebraríamos a Natividade da Virgem Santíssima. Por isso te pedimos, Virgem, a tua intercessão pelos nossos ouvintes, por nós, pelas nossas famílias, por aqueles que se recomendam às nossas orações. Ave Maria, cheia de Cheia de graças, graça, o Senhor o é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, mulheres,
e bendito é Bendito o é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora na e hora na de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Algum comentário? Alguma pessoa entrou aí ao vivo? Se não, vamos Não, deixar assim, aí. tem pessoas assistindo, eu só não estou vendo, eu só não vi nenhum comentário. Eu vi que tem pessoas assistindo, mas não vi nenhum comentário. Então, É, se você alguém ficou e não deu fala. ainda o seu like, aí dê o seu É, exatamente, like. se você está até agora e não deu o seu like, por favor, deixa o seu like. Não perca. E é isso aí, gente. Por favor, não deixe, se você assistiu até o final, comente pelo menos que assistiu até o final, se você está assistindo aqui gravado. E recomende, compartilhe, né? Divulgue para mais pessoas, para que mais gente consiga também conhecer esse podcast, conhecer a palavra de, assim, amar cada vez mais a palavra de Deus. É isso, gente. É isso. Muito obrigado aí pela sua audiência. Reze por nós. Encaminhe para Deus os seus abençoe a amigos. todos. Agradecemos a Deus por termos conseguido hoje também, com muitas Graças a dificuldades, Deus. mas graças a Deus. Olha aí, você não ficou sem o seu podcast do final de semana. Deus abençoe. Nosso Senhor é bom, deu tudo certo. Estamos aqui. Graças a Deus. Até Shalom, gente. Tchau. mais.